Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de graduação de Administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A disciplina é a Instituição do Direito Público e Privado. Eu sou a professora Renata Nobre. Estamos aqui na unidade 4, na nossa segunda aula. O foco central da unidade 4 é sobre a administração pública. Nesse contexto, nós abordamos na nossa primeira aula a conceituação da administração pública, compreendemos aí a questão do seu sentido subjetivo, formal ou orgânico, sentido orgânico, objetivo, material ou funcional. Estudamos um pouco também sobre os princípios, abordamos cada um dos princípios do LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E para darmos continuidade à nossa temática, que nessa segunda aula se tratará da divisão da administração pública. Então, nós vamos compreender aí essa questão da organização da administração. Então, quando a gente fala da questão da organização da administração, é a questão da estruturação das pessoas, entidades e órgãos que irão desempenhar as funções administrativas. Então, essa questão da organização, a gente fala da organização, é quando você vai verificar a questão da definição do modelo do aparelho administrativo do Estado. Essa organização, ela se dá normalmente por leis e, excepcionalmente, por decretos e normas inferiores. Nós temos o decreto número 200, de 67, que, apesar das inúmeras alterações legislativas posteriores, ele continua em vigor e ele foi responsável pela divisão da administração pública em administração pública direta e indireta, estabelecendo aí em seu artigo 4º que a administração pública direta, ela se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República, dos ministérios, e que a administração indireta, ela compreende as seguintes entidades dotadas de personalidade jurídica própria, sendo elas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e fundações públicas. Essa mesma organização, gente, prevista expressamente para a ordem federal, ela é observada para os demais âmbitos políticos, tá? Então, logo, na esfera estadual, municipal e distrital, eles guardam também com a estrutura federal um certo grau de simetria. Esse modelo, né, dessa organização administrativa, dividida em administração direta e indireta, ela vai ser analisada agora com maior cautela, observando aí os detalhes, tá? Importante ainda ressaltar que a atividade administrativa hoje, ela também pode ser prestada por pessoas que estão fora da estrutura da administração pública, tá? Elas são pessoas jurídicas sujeitas a um regime privado que prestam serviços públicos, né? Excepcionalmente, como o caso aí de concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, ou aquelas que cooperam com o Estado na realização de seus fins, por exemplo, os entes de cooperação em razão de diversos vínculos jurídicos, o que também será estudado aqui agora. Então, nós temos aí algumas formas, né, de prestação de atividade administrativa. Então, para compreender a dinâmica constituída aí na administração pública direta e indireta, além da presença desses particulares na prestação das funções administrativas do Estado, entendendo como essa atividade se distribui, quais são os instrumentos possíveis para essa formalização, é preciso a gente verificar as diversas formas de prestação de atividade administrativa, né? Lembrando especialmente os institutos da desconcentração e da descentralização. Então, quando a gente fala de forma de centralização, é quando essa atividade ela é exercida pelo próprio Estado, ou seja, ele está centralizado, de uma forma centralizada, né? Pelo conjunto orgânico que compõe a intimidade desses órgãos. Então, nessa hipótese, a prestação ela é feita pela própria administração direta, que é composta pelas pessoas políticas. Então, nós temos aí a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, dessa forma, na administração centralizada, o exercício aí da competência administrativa, ela está unicamente no ente federativo, observando que esse ente político, apesar de estar sujeito à descentralização política, em razão da distribuição constitucional mesmo de competência, ela atua de forma centralizada na prestação dessa atividade administrativa. E a forma descentralizada é quando essa atividade ela é exercida indiretamente, atuando aí por intermédio de outras pessoas, né, outros seres juridicamente distintos. Então, as pessoas jurídicas, elas vão auxiliar a criação
elas vão auxiliar, né, até criadas aí pelo próprio Estado, vão compor a administração indireta, podendo ser elas as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas ou sociedades de economia mista. Gente, vocês têm que prestar bastante atenção, porque a descentralização, ela realiza-se por pessoas diversas, físicas ou jurídicas, e não há um vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Então, existe apenas um poder de controle e de fiscalização, tá? Já na desconcentração, se refere a uma pessoa só. Por quê? Porque cogita-se sobre a distribuição de responsabilidade e competência na intimidade dela. Então, vai manter aí o liame unificador da hierarquia, né? Para que não reste qualquer dúvida, nós devemos ter em mente aí o que significa hierarquia e controle. Então, quando a gente fala de hierarquia, eu falo que é o vínculo de autoridade que une os órgãos e agentes por meio de escalões sucessivos. E quando eu falo de controle, eu vou representar aí o poder que a administração geral exerce, né, sobre a pessoa descentralizada, sendo oposto, então, à hierarquia. Então, mas, professor, me explica um pouco aí essa questão da administração pública direta. Nós temos aí, quando a gente fala da administração pública direta, nós temos características, tá? Ela não tem personalidade jurídica própria. Por quê? Porque os atos que elas praticam são imputados à entidade estatal, a quem pertence, elas não se confundem com a pessoa jurídica e elas podem ter representação própria. Então, nós verificamos que se, por um lado, quando o Estado ele transfere esse poder para outra pessoa jurídica, nós temos uma administração indireta, né, que vai ocorrer pelo meio da descentralização da prestação de serviço, e quando o Estado e seus órgãos eles executam esses serviços diretamente, nós temos aí o chamado processo de desconcentração, e nós vamos ter aí a administração pública direta. Então, como o slide está nos mostrando, a administração pública direta ela caracteriza pela prestação dos serviços públicos de forma centralizada no Estado, já a indireta, ela acontece de forma descentralizada, né? Então, os serviços públicos, eles são descentralizados e essas entidades são dotadas aí de autonomia para a realização desse tipo de serviço. A administração, gente, indireta, ela é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, e elas são responsáveis pela execução de atividades administrativas que necessitam de ser desenvolvidas de forma descentralizadas. Então, como eu falei, nós temos aí as autarquias, né? Nós temos aí as fundações públicas, as empresas estatais, né? Mais especificamente as empresas públicas, e as sociedades de economia mista. Professora, quais características assim específicas que eu posso visualizar essa administração pública indireta? Ela possui personalidade jurídica própria, né? Elas podem ser sujeitos de direitos e obrigações, sendo, consequentemente, responsáveis pelos seus atos. Elas gozam de capacidade de autoadministração e receita própria. Um detalhe importante. Para a criação dessas pessoas jurídicas, exige-se o quê? Previsão legal. Por quê? Porque está lá previsto no artigo 37, inciso 19, né? Que vai definir que somente por lei específica poderá, por exemplo, ser criada a autarquia, autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundação, cabendo quem? A lei complementar, no último caso, no caso das fundações, definir as áreas de atuação. Então, nós verificamos aí essas diferenças. Outra observação importante é a questão da finalidade. Sua finalidade ela não será lucrativa, tá? Inclusive quando exploradas da atividade econômica. Isso não significa, pessoal, que elas não podem obter lucro, mas que não foram criadas com esse objetivo, não sendo o lucro o grande mote aí de sua criação. Então, elas não sofrem também uma relação de subordinação, apesar de estarem sujeitas a controle, que podem ser interno ou um controle externo, né, pela própria entidade, a que elas vinculam a questão assim, de supervisão mesmo e controle externo pelo Poder Judiciário e Legislativo, aí no caso, por exemplo, do Tribunal de Contas e diversas ações judiciais. Outro detalhe de característica da administração pública indireta é que quando da criação dessas pessoas jurídicas, a lei que institui, ela também define a finalidade específica, né, estando ela vinculada a um fim que a institui, né, a conclusão que decorre do princípio aí da especialidade.
Para fim de observação, nós vamos explicar um pouco aqui das autarquias. Tá? Então, as autarquias, pessoal, elas são pessoas jurídicas de direito público e elas vão desenvolver atividades administrativas típicas de Estado. Então, elas gozam de uma certa liberdade administrativa nos limites da lei que a criou. Não são subordinadas a nenhum órgão do Estado, mas elas são apenas controladas, né, tendo direitos e aí obrigações distintas do Estado. O regime jurídico dessas autarquias, a criação e extinção é por meio de lei ordinária, né, ou seja, tem todo um processo laboroso aí de criação dessas autarquias. Elas estão sujeitas tanto ao controle interno quanto ao externo, né, e seus atos e contratos eles seguem aí um regime administrativo, ou seja, né, consoante as regras da 8666 e da Lei 10.520, né, na verdade, agora da nova Lei de Licitação e da 10.520 também. A responsabilidade civil é, em regra, objetiva, tá? E a regra quanto à prescrição, ela tem um decreto específico, a prescrição dela é quinquenal. Os bens autárquicos, eles seguem o regime jurídico próprio. Os débitos judiciais também seguem o regime de precatório, não vou entrar no mérito. E agora nós vamos falar um pouco aí, importante também, né, a gente falar um pouco das agências reguladoras que estão interligadas aí com as autarquias. Por quê? Porque elas são autarquias de regime especial. Então, elas são instituídas em razão de um fim do monopólio estatal e são responsáveis pela regulamentação, controle e fiscalização de serviços públicos, né, de atividades e bens transferidos ao setor privado. O regime especial, ele caracteriza-se por 3 características, que é a questão da maior estabilidade e independência em relação ao ente que criou, a investidura também especial, e o mandato a certo prazo, né, exercendo mandatos fixos de duração de mandato, não pode ultrapassar a legislatura, por exemplo, do presidente. As fundações públicas, vamos lá. Quando a gente fala da questão das fundações públicas, em primeiro lugar, é importante conceituar o que é aí uma fundação pública, tá? Uma fundação pública, ela, aproveitando mesmo dos ensinamentos aí do direito civil, quando a gente fala de fundação é um patrimônio destacado por um fundador com uma finalidade específica, né? Então, utilizando assim do conceito geral de fundação, é possível defini-la como uma pessoa jurídica que tem um patrimônio personalizado e que presta atividade não lucrativa e atípica ao poder público. Mas, pessoal, ela tem interesse coletivo, tá? Como a educação, cultura, pesquisa, sempre merecedoras de amparo do Estado. Então, trata-se de uma personificação de uma finalidade. Importante salientar também que essas fundações, elas vão se subdividir aí em fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. Mas eu também não vou entrar aqui agora no mérito. As empresas estatais, a empresa estatal, né, ou governamental, que também é conhecida, ela é utilizada para quê? Para designar todas as sociedades civis ou empresariais de que o Estado tenha o controle acionário. Então, ela vai abranger a empresa pública, sociedade de economia mista e outras empresas que não tenham essa natureza. As 2 pessoas jurídicas que interessam nesse tópico, tá, são a empresa pública e a sociedade de economia mista. Por quê? Porque elas compõem a administração indireta, né? Embora ambas sigam os regimes parecidos, elas têm algumas diferenças importantes quanto à questão do conceito, finalidade, constituição. E quando a gente fala de empresa pública mesmo, assim, nós sabemos que a empresa pública ela é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, com a criação e autorização por lei, ela tem um patrimônio próprio e o capital social ele é integralmente detido pela União, pelo Estado e pelo Distrito Federal. Já a sociedade de economia mista, ela é entidade dotada de personalidade jurídica também de direito privado, com criação autorizada por lei, só que sob forma de sociedade anônima, tá? Cujas ações com direito a voto, elas pertencem, em sua maioria, à União, Estado, Distrito Federal e município. Então, nós vamos agora compreender um pouco aí sobre os serviços públicos. Eu não vou entrar muito no mérito, pessoal, dessa questão aí das agências executivas, os consórcios públicos. Não, eu quero que vocês tenham essa compreensão
da distinção da administração pública e privada, da questão da desconcentração e da descentralização, desses detalhes que eu acabei passando aí para vocês quando eu falei da questão da autarquia, né? Quando eu falei um pouco aí para vocês também sobre as fundações, quando eu falei um pouco da questão das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Os detalhes, as formas, os detalhes mais específicos vocês podem pegar aí no nosso material didático, mas é bom lembrar que eu também não estarei pegando esses detalhes para a nossa prova não, tá? Que o objetivo aqui é que vocês compreendam a lógica da distribuição, da organização da administração pública, né, entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Agora nós iremos para o nosso próximo tópico, que são os serviços, os servidores públicos, tá? Então nós vamos tratar um pouco aí da lei 8.112 e também das novidades relativas às novas tendências, né, do direito público e privado frente ao contexto brasileiro e internacional. Vamos lá.